da nossa boca. É através da ordem de Jesus que o demônio ele sai da vida do ser humano. Então Jesus ele teve esse momento no deserto, 40 dias, jejuando e orando. E a Bíblia diz que Jesus ali, tendo esse tempo, veio o tentador, veio o inimigo que ele não pode, amados irmãos, veio o crente ali, a sós, ele tenta ali alguma coisa para tirar o foco do crente. Então Jesus ele estava ali no seu momento, ele também estava ausentado de tudo que era de comida, mas ele estava buscando o melhor alimento, que era o alimento do céu, a palavra de Deus. Ele estava se alimentando da palavra. Por isso que a Bíblia diz que o diabo veio e tentou a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão para saciar a tua fome. Então Jesus disse: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas o homem ele vai viver de toda a palavra de Deus. Então, amados irmãos, o homem sem a palavra de Deus, ele não tem força espiritual. O homem, se ele não estiver alimentado da palavra de Deus, ele não tem força para seguir a sua jornada, ele não tem força para seguir a sua caminhada. Mas se ele estiver se alimentando da palavra de Deus, ele tem força para resistir às tempestades, ele tem força para resistir às palavras negativas, ele tem força para resistir às afrontas do inimigo, ele tem força para entrar, amados irmãos, aonde o homem carnal não tem poder para entrar. E Jesus disse: nem só de pão vai viver o homem. O homem ele não vive só do pão, amados irmãos. O homem não vive só do pão para alimentar a sua carne, mas ele precisa também do pão espiritual, porque o homem ele precisa estar sendo alimentado espiritualmente. E aqueles que não estão sendo alimentados pela palavra de Deus, eles estão sendo alimentados por uma palavra negativa, eles estão sendo alimentados por uma palavra ao contrário. Então o homem ele só consegue, amados irmãos, ter uma palavra de fortalecimento ouvindo a palavra de Deus. Por isso que Deus diz que aqueles que ouvem a palavra de Deus, eles adquirirão fé. É pelo ouvir que o ser humano ele tem fé, é pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se estiver ouvindo a palavra de Deus, ele vai adquirir a fé. E ele disse mais, e levou Jesus a um monte muito alto, e dali mostrou todos os seus reinos, todos os seus poderes. E ele disse: se tu se prostrar a mim e tu me adorar, eu te darei tudo isso, porque tudo isso me foi entregue nas minhas mãos, e eu dou a quem eu quero. Então, amados irmãos, nós entendemos essa palavra, que o inimigo foi entregue nas mãos dele, o poder ali das riquezas, o poder ali das suas famas, o poder ali das coisas do mundo. Foram algumas coisas entregues ao inimigo, e ele disse que ele dá a quem ele quer. Por isso que às vezes a gente vê, fulano jogou num jogo aí, ganhou tanto. Então, amados irmãos, muitas das vezes é o inimigo que está dando. Fulano, de uma hora para outra, está famoso. Então, amados irmãos, isso aí tudo é o inimigo querendo levar a pessoa para o lugar ao contrário, que não está de acordo com a vontade de Deus. Quantas pessoas hoje ainda estão famosas na internet, porque inventaram só um negocinho ali, aí muita gente está visualizando, não é nenhuma coisa interessante, mas de uma hora para outra a pessoa está virando famoso, de uma hora para outra a pessoa está enriquecendo. Então, amados irmãos, essa riqueza não vem de Deus, essa fama não vem de Deus, e a pessoa está iludida com aquilo, porque o diabo colocou no coração, o inimigo colocou na mente, e ele disse: eu dou a quem eu quero, eu torno famoso quem eu quero, eu torno rico quem eu quero. Então, foi entregue esse poder ao inimigo, e ele disse que ele dá a quem ele quer. E ele disse: se tu se prostrar a mim, tu me adorar, eu te darei. Então muitos estão se prostrando diante do inimigo, e o inimigo está ali: está se prostrando diante de mim, pois eu vou te dar isso, para tu nunca mais sair, para tu nunca mais se afastar de mim, eu vou te dar isso aqui, eu vou te dar aquilo outro, para que aquela pessoa sempre viva ali adorando o inimigo. Então as pessoas às vezes conseguem riqueza, em vez de buscar a Deus, aí vão para a festa, vão para a bebedeira, vão curtir a sua vida aí viajando de um lado para o outro, e não querem saber de Deus. Então Jesus ele disse que, portanto, se tu me adorares, tudo isso te darei. E Jesus respondendo disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás somente o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Então, amados, nós temos que servir e adorar somente um Deus verdadeiro, somente um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. E se Deus também quiser dar riqueza para alguém, Ele vai trabalhar na vida daquela pessoa, mas não que Deus queira
Mas não que aquela riqueza venha tirar a pessoa do foco da palavra de Deus, o foco do caminho do Senhor. Se Deus quiser dar, mas é para que aquela pessoa venha ajudar alguém, para que aquela pessoa possa ali ser um canal de bênção para alguém, não para que aquela riqueza venha tornar ele um soberbo, não que aquela riqueza venha tornar ele uma pessoa diferente das outras, mas que aquela riqueza venha tornar ele humilde também, porque muitos homens foram ricos, mas permaneceram humildes, permaneceram buscando a Deus. Então, Deus, amados irmãos, se for do agrado dele, ele querer exaltar alguém, ele exalta, mas também se não for, a pessoa também tem que se contentar em servir a Deus e dizer que Deus ele está no controle, Deus ele está na minha vida, mesmo eu não tendo nada, mas o principal é nós ter Deus na nossa vida, o principal é o Espírito Santo estar em nós. E ele disse, o inimigo disse mais para Jesus, levando ele lá no monte de Jerusalém, ali nos templos de Jerusalém, colocou ele lá no penáculo e disse, se tu se lançar daqui abaixo, está escrito, mandarás os seus anjos acerca de ti para que te guardem e te sustentarão nas mãos para que nunca tropece com teu pé em pedra alguma. Então o inimigo, amados irmãos, ele conhece a Escritura, mas ele quer lançar ali alguma coisa para que o crente ele venha se confundir em alguma coisa. E Jesus disse para ele, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o homem ele não pode tentar a Deus, o homem ele não pode estar reclamando com Deus, não pode estar murmurando contra Deus. Deus ele faz o que ele quer, faz na hora que ele quer, no tempo que ele quer. Porque está acontecendo isso comigo, eu vou fazer isso, mas Deus ele vai me ajudar. Muitas das vezes, amados irmãos, alguém se mete meio de dívida e aí diz, Deus tem que me ajudar, Deus ele vai abrir aqui uma porta, Deus manda um socorro. Então, amados irmãos, a gente tem que ver situações que a gente está se metendo. Então Jesus ele disse, eu não posso tentar a Deus. Se fosse uma ocasião de eu levar uma queda, de eu levar uma tropeção, Deus ele ia enviar o seu anjo para me ajudar. Mas eu estou provocando aquilo para que Deus venha me ajudar. Então, você estiver provocando a sua própria situação, pensando que Deus vai lhe ajudar, aí é uma situação que você está procurando. Mas uma situação que você não está procurando, aí Deus ele vai entrar para lhe ajudar. Deus ele vai entrar para lhe socorrer. Mas com entendimento e com sabedoria. E a Bíblia diz, amados irmãos, que acabando o inimigo, a sua tentação se ausentou-se de Jesus por algum tempo. Então, acabou todas as tentações de Jesus, foi só ali no deserto, não teve mais a tentação, o inimigo não tentou mais ele. Não, a Bíblia diz que o diabo se ausentou-se dele por algum tempo, acabou-se ali as suas tentações. Mas a gente vai ver que na caminhada de Jesus ele foi tentado até a morte. Até a hora de Jesus morrer ele foi tentado. Foi tentado na hora que Pedro lá falou que Jesus não ia morrer, ele disse, para trás de mim, Satanás. Então, Jesus ele foi tentado lá na hora da sua morte, lá na cruz, e alguns disseram, ele salvou a si mesmo, então que ele se salve também, salve a nós. E ali teve algumas blasfêmias ali contra Jesus também, para que ele viesse ali desistir ou querer murmurar, alguém pensando que ele desistiu ou murmurar, ou fazer alguma coisa parecida daquela cruz, mas tudo ali foi cumprido, porque ali era a missão de Jesus, era ele sofrer, era ele ser caluniado, era ele ser açoitado, mas ele foi fiel até a morte de cruz, para nos dar a vitória, e ele ter a sua vitória completa. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade.